Para você que está assistindo esse vídeo, eu desejo do fundo do meu coração que Deus ele venha derramar uma chuva de bênção sobre a sua vida e sobre a sua família. Eu gostaria de estar deixando uma palavra que se encontra aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 24, o versículo 7 e 8, que diz assim: nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares, e tudo isso será o início das dores. Até aqui. Eu tenho feito uma análise dos acontecimentos atuais e tenho percebido que a humanidade ela está caminhando cada vez mais para a perdição. O texto aqui falou sobre terremotos, falou sobre guerras e falou sobre fome. E se a gente parar para pensar, a gente pode tirar nossa conclusão e dizer que verdadeiramente a palavra de Deus ela tem se cumprido a cada dia. E aqui eu quero abrir um parêntese aqui e falar sobre a fome. Pesquisas dizem que milhões de pessoas morrem no mundo de fome. E eu fui pesquisar e descobri algo interessantíssimo que vem dizendo que o planeta Terra ele tem a capacidade suficiente para alimentar 3 vezes mais o índice de população que existe no planeta Terra. Aí eu pergunto, como é que pode uma coisa acontecer, Capacidade suficiente para alimentar 3 vezes a população do mundo, mas em contrapartida, milhões de pessoas têm morrido de fome. Como entender isso? Será que Deus errou? Que Deus poderoso é esse que permite que pessoas venham morrer de fome? Que Deus é esse que permite a guerra? Que Deus é esse que permite tantas doenças? Eu queria estar lendo aqui no Evangelho de Mateus 24, o versículo 12. Olha que interessante, Vem dizendo assim, e por se multiplicar a iniquidade ou a maldade, o amor de muitos se esfriariam. Aqui fecha a questão. A culpa não é de Deus, Absolutamente tudo aquilo que Deus fez e tudo aquilo que Ele faz é perfeito. Sem dúvida alguma, Deus ele é perfeito. Mas Deus ele nos criou com poder de escolha. Todos nós escolhemos a decisão que nós achamos correta, que achamos que vai nos beneficiar. E a gente vê que o homem, sem Deus no coração, ele está propenso a errar, a falhar, a sair dos caminhos do Senhor. E a gente vê aqui que por se multiplicar a maldade, o amor se esfriaria, ou seja, a ganância, Quanto mais as pessoas têm, mais elas querem, e as pessoas não querem compartilhar. Uma certa feita, um jovem rico chegou até Jesus e falou: mestre, o que eu devo fazer para ser salvo? E Jesus falou para ele assim: você conhece os mandamentos? E esse jovem ele falou para Jesus: eu conheço e já tenho cumprido ele desde quando eu era garoto, não precisa fazer mais nada. E Jesus vira-se para ele e diz: falta-te uma coisa. Ele diz assim para este jovem: vende o que tu tens e ajuda os pobres. E a Bíblia diz que esse jovem ele saiu triste, cabisbaixo, porque ele era dono de muitas propriedades. E a gente olha para a humanidade e vê que a humanidade está em decadência. E esse texto que nós lemos aqui de 24, Jesus ele estava falando sobre a sua volta, quando os seus discípulos pediram para ele um sinal da sua volta, e ele falou: vai haver guerras, rumores de guerra, pai contra filho, filho contra pai, o amor vai se esfriar, vai ter fome no mundo, pestes. E Jesus Cristo, ele estava dizendo para os seus discípulos o seguinte: quando todas essas coisas começarem a acontecer,
Isso quer dizer que a minha volta está cada vez mais próxima. E fique um alerta aqui para nós e uma pergunta também. Será que nós estamos preparados para essa volta de Cristo Jesus? Estamos vivendo um momento onde o Evangelho, onde a palavra de Deus ela tem sido banalizada. Pessoas achando que bênção de Deus é sua bênção material. Você tem que ter um carro do ano, uma casa boa, um bom emprego, um bom salário. É bom, com certeza. Mas o melhor que Deus fez e já deu para a humanidade, sabe o que é, amado? É a vida eterna. Jesus Cristo, né, ele morreu na cruz do Calvário para salvar a mim, a salvar a você e salvar toda a humanidade. João 3,16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus Cristo morreu para nos dar vida eterna. E a palavra também diz: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Porém, aquele que não crê já está condenado. É um texto meio duro? É duro. Não é o que eu penso. É o que o próprio Jesus Cristo deixou registrado em sua palavra. Jesus Cristo ele sempre foi categórico. Com Jesus Cristo, com Deus, com a Bíblia, não existe um meio termo. A Bíblia, o nosso Deus, ele é extremamente, vamos dizer assim, radical. Ou é salvo, ou é perdido, ou é bênção, ou é maldição, ou é feio, ou é bonito, ou é justo, ou é injusto. Mas, Wagner, o que eu posso aprender com esta palavra? O que eu também posso aprender? Que Jesus Cristo ele vai voltar e vai buscar os seus escolhidos. E quem são os escolhidos de Jesus Cristo? Aqueles que decidiram viver uma vida pautada na palavra de Deus. A Bíblia fala de duas portas. A porta larga, que é o caminho espaçoso, e que são muitos que acertam por ela, caminho que conduz à perdição. E em contrapartida fala sobre a porta estreita, caminho apertado, mas é um caminho que conduz à salvação, caminho de obediência. A Bíblia diz que os verdadeiros filhos de Deus obedecem os seus mandamentos. E que Deus possa falar melhor ao seu coração. Não estou aqui para me exibir, não estou aqui para ganhar milhões e milhões de acessos, não. Esse vídeo a qual eu estou fazendo para você é para que não só você, mas eu venhamos refletir e parar para pensar nos acontecimentos que têm ocorrido no mundo e que isso sirva para nós como uma lição, para nos alertar que Jesus Cristo ele está voltando. E, infelizmente, aqueles que não estiverem preparados para este momento não vai ter a vida eterna. Então, amado, fique com esta palavra e que Deus te abençoe em nome de Jesus.